O persona desta semana do programa Espaço Persona é médico cardiologista já há 37 anos. Casado com a doutora Márcia Pacheco, é pai da doutora Aline, que é odontologista, também pai do doutor Sérgio Júnior, cardiologista, e da doutora Fernanda, que é dermatologista. É avô de João Pedro, Henrique José e Guilherme Massarreiro. Eu tenho a honra de conversar logo após o nosso apoio cultural com o doutor Sérgio José Dias Pacheco, ou o doutor Pacheco, como é carinhosamente conhecido. Espaço Persona, apoio cultural, Piraternos. Elegância é uma questão de estilo. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. E já estamos de volta com o programa Espaço Persona. E como nós dissemos no início, hoje eu tenho a honra de conversar, fazer um bate-papo, saber um pouco da área de trabalho dele. Lembrando que além de médico cardiologista, também é vice-prefeito do município de Piracicaba, já no seu final de mandato, mas com duas gestões. Doutor Sérgio Pacheco. Primeiro, doutor Sérgio, é uma honra muito grande receber em nosso programa e desde já agradecê-lo por aceitar o convite e participar conosco. É um prazer muito grande. Eu fico feliz de estar aqui no Espaço Persona. Doutor Pacheco, e a recíproca é verdadeira. Aliás, doutor Pacheco, eu quero até aproveitar, já no início do programa, agradecê-lo, porque o doutor Pacheco foi médico da minha avó. A avó Luísa, e que saudades. Aliás, o senhor sempre foi o médico de confiança dela. Um orgulho para mim. Ela não aceitava nenhum outro médico consultar sem ser o doutor Pacheco. Então, desde já, em nome da minha família e pelo carinho que temos pelo senhor, o nosso eterno obrigado. Disponha. Vamos lá. Então, a nossa primeira pergunta de hoje, o que norteou, o que levou o senhor a estudar medicina e principalmente a área de cardiologia, que, aliás, é uma das áreas mais importantes do corpo humano? Medicina, porque papai já era médico e papai atendia com tanto carinho as pessoas que me cativava e eu queria ser igual a ele. Então eu decidi ser médico. Mas eu não pensava em cardiologia. A minha ideia era ser cirurgião plástico. Eu não achava certo existir mulheres bonitas e mulheres feias. Eu queria consertar as feias para que todas ficassem bonitas. Mas houve um incidente. No meu primeiro ano de medicina, eu fui auxiliar uma cirurgia plástica no Hospital Pirapitingui, que cuida de pessoas com mal de Hansen, com lepra. E eu acabei me contaminando no ato cirúrgico. A luva estava furada e acabou o sangue extravasando. E aquilo, eu era garoto, eu tinha recém completado 18 anos, e aquilo me deu um pânico de ficar com lepra. E eu desisti da atividade cirúrgica. Aí eu acabei decidindo por fazer clínica, e dentro da clínica, cardiologia, porque eu tinha um amigo, um grande amigo, que era cardiologista, que eu também admirava, e acabei indo para essa área. E hoje, doutor Pacheco, dentro da área de cardiologia, nós vamos aqui até explorar um pouquinho o excelentíssimo senhor vice-prefeito e médico, doutor Pacheco, para falar um pouquinho para você, telespectador, como funciona o nosso sistema cardiológico. Começando, doutor Pacheco, pela função do cardiologista. Qual a função de um cardiologista? Sabemos que ele trata do coração, mas qual a função dele hoje? Na verdade, ele tem que ser também um clínico geral.
né? Porque os problemas cardíacos afetam, logicamente, desde a criança. Existem cardiopatias congênitas, que a criança já nasce sofrendo do coração. Mas ela é muito mais comum na terceira idade, a pessoa adquirir o problema cardíaco com o envelhecimento. E essa pessoa que envelheceu, ela não tem só problema cardíaco, ela costuma ter outros problemas também. Ela tem diabetes, ela tem problemas ortopédicos, ela tem problemas digestivos, ela tem outro tipo de doença, né? Então é importante que o cardiologista tenha uma visão geral, né? Por isso que eu digo que além de cardiologia, eu faço também a parte de clínica geral, né? O coração é um órgão de vital importância, né? A hora que ele para, vamos dizer, não tem mais o que fazer. Se não for socorrido dentro de 3 ou 4 minutos, fica irrecuperável, ou se conseguir recuperar com sequelas gravíssimas, que a gente até arrepende, não deveria ter continuado tentando. Eu não sei, é minha paixão, eu sempre gostei disso. Acho que o coração é um órgão nobre e as doenças cardíacas, ela pode ser evitada com bastante facilidade, né? A maior parte delas, a hipertensão, o infarto, as arritmias, então a insuficiência cardíaca, então compensa investir nessa área. Nós sabemos que existe o infarto ou infarte. Hoje, qual a diferença, ou melhor, quais são os sintomas que a pessoa sente quando ele é acometido de um infarto? É quando falta circulação na coronária e uma parte do músculo cardíaco necrosa, ela morre. E o sintoma principal é a dor. É uma dor constrictiva, como se fosse um aperto. Patognomônico, assim, típico, é quando ela é realmente sobre o coração, aquela dor constrictiva no coração. Mas ela pode ser em outro local. Uma dor constrictiva no queixo, geralmente significa infarto também. Ou no ombro, ou na boca do estômago. O importante é que ela é sempre esse caráter de opressão, esse caráter de constrição. Uma queimação, por exemplo, normalmente não tem significado. Deve ser um problema de títise, uma osteocondrite intercostal, uma neurite intercostal, uma pontada no coração. O coração nunca dói em pontada. Pontada é dor superficial, não é dor profunda, né? Então, o mais importante é esse caráter constritivo da dor, né? Essa opressão, esse aperto. Depois, palidez, sudorese e outra parte, a sensação de morte iminente. Normalmente a pessoa que está sendo submetida tá no trâmite, né, de ter um infarto, ela sente que vai morrer. E, graças a Deus, com o socorro que existe hoje, na maior parte das vezes ela não morre. Mas a sensação de morte iminente também faz parte do quadro clínico do infarto. Dentro ainda dessa pergunta, nós sabemos que às vezes a pessoa ela sente dor, ela fala assim, eu estou com uma dor no peito, ou estou com uma dor no coração, às vezes ela não sabe definir o que é um e o que é outro, mas ainda que a pessoa não tenha certeza de que ela está sendo infartada, como sempre acontece, qual é a primeira medida que ela deve tomar ao sentir uma dor e achar que ela está sofrendo um infarto? Ela deve, vamos dizer, está fazendo um exercício físico, suspender esse exercício, parar, respirar fundo. Se ela tiver um comprimido de um nitrato sublingual com ela, um exordio, um sustrate, um nitrato sublingual, colocar embaixo da língua. Se tiver um comprimido de aspirina, de AS infantil, por exemplo, também chupar esse comprimido ou deglutir esse comprimido e pedir que a encaminhe a um serviço de urgência cardiológica. Porque se não for, pecou por excesso. Se for, ela tem chance de ser salva. Um assunto muito importante que desperta muita curiosidade, que as pessoas às vezes não sabem, eu mesmo não tenho total conhecimento desse assunto, mas o Dr. Pacheco pode nos explicar melhor. Morte encefálica, Dr. Pacheco. Significa quando paralisa as funções cerebrais. O cérebro morreu. Existem alguns exames para diagnosticar isso, para confirmar que essa pessoa está irrecuperavelmente comprometida. Ela está morta. O corpo ainda tem mantido a circulação, o batimento cardíaco, com a ajuda de equipamentos, para que você possa preservar órgãos, né? A discussão da morte cefálica é justamente para que possa ser feita doação de órgãos, né? Então, o que acontece? Essa pessoa está morta,
Ela só não está morta porque existem aparelhos mantendo-a viva. Mas se desligar o aparelho, ela para todas as funções, né? Então, o grande benefício disso é que até você conseguir avisar as equipes de retirada de órgãos, você tem que manter essa pessoa viva ainda por algum tempo. Viva significa o sentido de coração batendo, circulação ativa, mas ela não tem condições de se recuperar o tecido cerebral que está irremediavelmente comprometido. Então, morte cefálica é quando paralisou a atividade cerebral. A morte é quando já paralisa os batimentos cardíacos e o cérebro realmente que também já está morto. E hoje, doutor Pacheco, nós sabemos que o ser humano tem uma vida agitada, né? Aquela correria, não tem tempo para atividade física, fast food, um lanche ali rapidamente, às vezes nem é um lanche natural, às vezes nem para direito para almoçar, ele come um salgado andando, conversando, falando no telefone. Quais são hoje as fatores de risco para que a pessoa não venha, no caso dela sofrer um infarto, ela pode até mesmo manter a longevidade do infarto, não chegar aí a ser surpreendido com o infarto? O que existe são fatores de risco, tá? E a somatória dos fatores, ele se multiplica. Quer dizer, se a pessoa tem um fator de risco, ela está correndo um risco de ter um infarto. Se ela somar 2 fatores, esse risco vai dobrando. Se foram 3 fatores, é exponencial, né? O principal fator de risco é a hipertensão, né? A pressão alta. E é uma coisa fácil de se aferir e de manter uma dieta pobre de sal, manter um pouquinho de atividade física, de evitar o sobrepeso, né? E tomar medicamentos se essas medidas não forem suficientes para manter a pressão normal. Outro fator de risco é o diabetes, né? Então também a pessoa que tem diabetes, se ela tiver pressão alta, a chance dela vir ter um infarto é grande. E que, se o senhor me permite, são 2 doenças silenciosas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é importante a pessoa, periodicamente, fazer um exame médico, né? O SUS dá esse direito, todo o brasileiro é um conveniado do SUS, é o maior convênio que existe, e é só a pessoa procurar realmente e se cuidar. As gorduras, né? O colesterol, o triglicérides também são fatores de risco. O ato de fumar, isso é terrível. Quer dizer, hoje existe no mundo 88 pessoas acima de 110 anos. Nenhum fumante e nenhum ex-fumante. Quer dizer, o cigarro realmente, ele tira a chance da pessoa durar bastante. A bebida é outro fator de risco, o álcool, não tão violento como é o cigarro. O álcool, se for em pequena quantidade, ele é um ansiolítico, ele é um vasodilatador, ele não chega a causar risco nenhum. Agora, o abuso do álcool, sim, é muito perigoso, né? Existem o sedentarismo, né? Tanto que nós procuramos nessa administração nossa cercar a cidade de lugares para a pessoa caminhar, né? Equipamentos para ginástica, para evitar o sedentarismo. O sedentarismo é outra coisa que ele aumenta a gordura, principalmente a gordura abdominal, ele aumenta o colesterol, triglicérides, o diabético que é sedentário, as taxas ficam maiores. E o caminhar, o fato da pessoa deixar de ser sedentário também é uma higiene mental, é um relax, né? Então acaba combatendo também o estresse, que é outro fator de risco também, né? Os únicos fatores que a gente não consegue evitar são 3, né? A hereditariedade. Quer dizer, se o pai teve um infarto, ou a mãe teve, ou o avô, essa pessoa tem um risco maior de vir a ter um infarto. O outro é a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, esse risco aumenta. E não tem como a gente bloquear a idade. E o outro é o sexo. Não fazer sexo. Fazer sexo é bom. A relação sexual protege, porque relaxa e é um exercício, né? Mas o sexo é que as mulheres gostam de maior proteção do que os homens no fator de risco de infarto. Tanto que daqueles 88 que eu comentei, que tem mais de 110 anos, 83 são mulheres, apenas 5 homens. Tá, e o recado muito bem dado para que você possa aí estender a sua vida, né, os seus anos de vida. Doutor Pacheco, nós vamos falar também um pouquinho sobre as crendices. Você que está aí nos assistindo agora, você toma leite com manga, ou então toma banho depois do jantar, depois do almoço, algumas outras.
o senhor poderia dar uma explicação para os nossos telespectadores, mas logo após o nosso apoio cultural. Nós voltamos já já. Espaço Persona, apoio cultural. Piraternos. Elegância é uma questão de estilo. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. O programa Espaço Persona está de volta e hoje eu tenho aqui a honra de entrevistar o médico cardiologista e vice-prefeito do município de Piracicaba, Dr. Sérgio Pacheco, médico há 37 anos e também vice-prefeito por 2 mandatos. Já chegando ao final do seu segundo mandato e no encerramento nós vamos falar um pouquinho também do trabalho do vice-prefeito no governo Vargas Neves. Lembrando que, ainda pegando, nós vamos falar das crendices. Nós ficamos nesse segundo bloco falar das crendices, mas daqui a pouquinho, espera um pouquinho só. Nós vamos ainda pegando um gancho na pergunta anterior no segundo bloco, perguntar para o Dr. Pacheco, o senhor comentou aí sobre os fatores, né, entre eles a atividade sexual. Agora, Dr. Pacheco, uma curiosidade, a atividade sexual, ela força o coração ou força muito o coração? É uma coisa que sempre a pessoa se preocupa, né? Uma pessoa teve um infarto, ele fala, quando é que eu posso voltar a ter atividade sexual? Que é um problema que atinge não só ele, como a parceira, a esposa da pessoa que teve infarto, ela fica com medo de ter a responsabilidade de poder ser culpada pela morte dele, né? Sim. E uma morte, uma situação trágica, né? Então, eu queria dizer o seguinte, o esforço de um ato sexual caseiro, tá? O parceiro habitual, vamos dizer, né? Com a esposa ou com a namorada, alguém que a pessoa está habituado a manter essa relação sexual, não é uma coisa realmente afoita, de uma aventura, né? Que aí tem estresse, tem um monte de outras coisas, e aí pode até causar morte por tiro, né? Se a pessoa não soube escolher, e é arriscado. Sim. Mas o esforço que existe é o esforço de subir 2 lances de escada, né? Uma pessoa que, com qualquer idade, ela consegue subir 2 lances de escada sem se cansar, sem ficar muito dispineica, ela consegue manter uma relação sexual de boa qualidade, tá? É benéfico ao coração essa atividade. E não é uma atividade realmente que cause muito esforço. Ela causa mais prazer do que esforço. E lembrando também, doutor Pacheco, é importante deixar esclarecido aqui, né, você que ainda está começando na flor da idade, o sexo é importante, mas também fazer com total segurança. O maior risco do sexo é banalizá-lo, né? Achar que hoje o sexo está mais liberado e pode ser feito. Há o risco importante da gravidez indesejada e das doenças sexualmente transmissíveis, algumas incuráveis. Doutor Pacheco, são várias, né? Inclusive a mais famosa, manga com leite. São coisas passadas de gerações e gerações, né? De avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, e a pessoa acredita nisso. Quer dizer, antigamente se falava que a manga não poderia ser misturada com leite. Hoje se pode fazer um vitaminado, vamos dizer, de leite com manga e tomar, que não causa nada. Não tem perigo nenhum, é muito gostoso e não corre risco. Outra coisa é da pessoa tomar banho ou nadar com a barriga cheia. O risco que existe é de uma indigestão e não de uma congestão que se falava, né, que é tipo de um derrame da pessoa morrer.
Pode ter uma indigestão. Por quê? Porque na hora que ela se alimentou, ela puxou sangue para fazer a digestão. Nadando ou brincando no mar, alguma coisa assim, ela pode ter uma indisposição gástrica, vir a vomitar, e se ela estiver realmente no fundo de uma piscina, esse vômito pode provocar afogamento e ela acaba vir a falecer, decorrente de uma má digestão ou de uma indigestão, e não de uma congestão, que seria tipo de um derrame, que é o que a crendice dizia antigamente isso, né? Que dava congestão. Isso. Então, são fatores que o pessoal achava que existia algum risco, mas não existe, né? É de olhar no espelho depois do almoço e ficar com a boca torta, né? Outra coisa que não tem verdade nenhuma, a pessoa realmente, o reflexo dela no espelho pode causar um pouquinho de tontura, ela como está com o estômago cheio pode vir a vomitar, mas nada de entortar a boca, de receber ar, né? Você está andando na rua e bate a luz do sol, de um farol, num espelho, num vidro de carro e reflete no seu rosto. Isso também é perigoso. Não tem perigo nenhum, quer dizer, são coisas que são crendices, mas que não tem nada de verdadeiro, não tem nada de científico. Tá aí, então, para você que tinha dúvidas sobre as crendices, tá solucionado as suas dúvidas. E se você quiser saber mais, você pode também mandar aí um e-mail aqui para o programa Espaço Persona, @live.com. Nós vamos endereçar o Dr. Pacheco para responder mais alguma dúvida sua. Agora, Dr. Pacheco, uma pergunta que não se pode calar. O médico, ele trata do paciente como se fosse alguém da família dele. Eu sei porque o senhor tratou a minha avó como se fosse a sua avó, a sua mãe, até peço licença para dizer, mas quando o médico tenta todas as possibilidades e o paciente vem a óbito, qual é a reação deste médico? É sempre uma derrota, né? A não ser naquele caso onde há um sofrimento muito grande dessa pessoa. Porque o médico, ele deve salvar as vidas ou então aliviar o sofrimento. Às vezes o caso é recuperável e você só pode fazer um tratamento paliativo, que esse tratamento paliativo seja para diminuir o sofrimento dessa pessoa. Então, quando essa pessoa que está já no tratamento paliativo, ela vem a falecer, não há nenhuma derrota, porque já era esperada essa morte. Quando realmente há um insucesso, a doença foi mais esperta, vamos dizer assim, que é o médico, a gente se sente derrotado e é uma coisa ruim, né, para o médico. Se ele realmente dedicou de corpo e alma, ele não vai ficar com peso na consciência, ele vai saber que ele fez o possível, o que estava ao alcance dele. Nós não somos milagreiros, né? Não fazemos milagre. A vida pertence a Deus, a vida é um dom de Deus e só Ele pode dá-la e pode tirá-la, né? Mas não tenha dúvida, Marcelo, que a gente fica bastante chateado quando vem a falecer um paciente que poderia ser salvo. Agora, saindo um pouco da parte de medicina, vamos entrar um pouquinho na parte pessoal do Dr. Pacheco. Vamos falar agora, nós conversamos lá nos bastidores sobre o nome José. Vamos falar disso, Dr. Pacheco? Pois não, meu nome é Sérgio José Dias Pacheco. Dias Pacheco é o nome de família, era o nome de papai, é o nome de meu avô. José é porque quando eu fui batizado, a minha tia-avó, que foi a avó que eu conheci, minha avó morreu, mamãe era criança, e essa irmã da minha mãe, que era solteira, Josefina de Almeida, foi quem criou minha mãe e foi a avó que eu conheci. Tanto que para mim ela não era a Tata, eu sempre a tratei de Tata. Sim. Ela morreu em 1995, aos 103 anos de idade. E ela, no meu batizado, ela não tinha marido, então foi um parente nosso carregando um quadro grande de São José. E eu fui consagrado a São José, por isso que consta no meu nome. São José é meu padrinho de batismo. Isso é um orgulho para mim, porque me dá uma confiança maior e eu sinto que eu tenho uma proteção maior vinda desse santo, que é o pai adotivo de Jesus Cristo. Dr. Pacheco, vamos falar de algo bacana, importante, e que o Dr. Pacheco, ele deixa a medicina, a prefeitura, a vida pessoal e ele se dedica já há alguns anos. Mió do Boi. O Mió do Boi, Marcelo, foi uma ideia brilhante que surgiu em Apucarana. Existe um grupo de Apucarana que fazia churrascos à base de costela para poder dividir o lucro para os menos favorecidos. Porque a costela é uma carne de valor baixo, uma carne barata para você comprar, e ela bem feita, ela consegue um valor alto para ser vendida, né?
Então, com isso, a gente consegue ter um lucro bom e poder ajudar as entidades. Um amigo que frequentava Apucarana, ele conheceu o Ferramula, que é essa entidade lá de Apucarana, fazia 50 anos que fazia isso, e trouxe essa ideia para Piracicaba. Juntamos um grupo de amigos, em 6 amigos, depois foi aumentando. Hoje, em cada Mel do Boi, a gente junta 80 a 100 voluntários e fazemos a costela, né? E a renda dessa costela vai para 15 entidades sociais de Piracicaba. Em cada costelada, que é consumida por, em média, 600 pessoas, a gente consegue distribuir 10, 11, 12 mil reais para as entidades aqui de Piracicaba. Então é uma coisa muito gostosa, e eu sempre brinco, falo, mas por que costela? Eu já expliquei porque a costela realmente é barata e consegue um valor alto sendo bem feita. Mas, jocosamente, eu brinco que quando Deus foi fazer a coisa mais bonita que existe, que é a mulher, ele escolheu a costela. Então a costela foi uma escolha divina, não foi uma escolha do miol do boi. Nós apenas copiamos. Só aproveitar e perguntar também como surgiu a ideia, doutor Pacheco, de colocar o nome O Mió do Boi. Claro que ele se relaciona ao nosso linguajar piracicabano, mió. Isso. Lá em Apucarana chamava Ferramula, um nome assim jocoso. E a gente em Piracicaba começou a discutir que nome colocar, né? E aí, como o piracicabano fala caipira e a gente acha que a costela é a melhor carne, ficou o mió do boi, quer dizer, o melhor do boi, né? Nós já temos um filho que também tem o nome jocoso. Nós montamos esse mesmo sistema em Vitória do Espírito Santo. Lá chama Amigos de Carne e Osso. Porque realmente a costela tem muita carne e também muito osso. Então, o nome facilita para divulgar o evento. E aqui em Piracicaba pegou, porque hoje não tem quem não conheça o mió do boi, e a gente consegue com isso fazer grandes festas, arrecadar bastante dinheiro e ajudar essas entidades sociais de Piracicaba. Agora, 31 de agosto, vamos ter o mió do boi lá no Clube Atlético Piracicabano, com uma churrasqueira de 20 metros de comprimento, que possibilita assar 1 tonelada de costela para servir até 1000 pessoas. Nós estamos limitando ainda em 600, 650 pessoas. Mas a ideia é crescer, e para o ano que vem a gente está pelo menos assando 800 quilos de costela e alimentando 800 pessoas, porque com isso aumenta o lucro, aumenta a distribuição. Mas olha, parabenizar o doutor Pacheco, porque é uma ideia brilhante, né, que veio de lá de Apucarana, deu certo em Piracicaba, e detalhe, fazem com mão de obra voluntária, gratuita e de muito bom coração. Doutor Pacheco, e para finalizar esse bate-papo gostoso, lamento que é muito pouco tempo, né? Mas vamos fazer aí uma avaliação da Prefeitura de Piracicaba no seu mandato como vice-prefeito, que, diga-se de passagem, junto à administração, fez aí um brilhante mandato, doutor Sérgio Pacheco. Então, fazer uma avaliação e deixar aí a sua mensagem, embora o senhor ainda tenha aí mais alguns meses, né, na administração, mas deixar a sua mensagem para a nossa população piracicabana. Marcelo, você não imagina a satisfação minha como piracicabano em fazer parte desse governo tão exitoso, né? Eu me lembro da Piracicaba que nós herdamos e da Piracicaba que nós vamos entregar daqui 5 meses ao nosso sucessor. É uma Piracicaba que ganhou em todas as áreas. O Vargas fez uma coisa brilhante, eu tenho um orgulho muito grande, quer dizer, em todas as áreas, né? Nós pegamos Piracicaba com 39 creches, estamos entregando Piracicaba com 80 creches. Quer dizer, nesses 8 anos nós fizemos 41, mais do que foi construído em toda a história de Piracicaba. Fizemos da parte de cultura, né? Centros culturais, um novo teatro, né? No Engenho Central, quer dizer, o Engenho Central, que já era tombado, mas não havia sido pago, foi pago nessa gestão. Quer dizer, hoje o Engenho realmente pertence ao povo de Piracicaba. As pontes, fazia 40 anos que não se construía uma ponte em Piracicaba. Nós fizemos e hoje está mais fácil de você transitar por Piracicaba. E mesmo assim, na hora do rush, as pessoas reclamam. Imagina se não tivesse sido investido. Na área da saúde, né? Nós reformamos os 4 pronto-socorros, ampliamos, dobramos a capacidade de atendimento e a capacidade de internação nos pronto-socorros. Como a gente não tinha condições de fazer um hospital, então nós optamos por isso.
e a pessoa hoje está no pronto-socorro, ela tem condição de ser tratada, porque ela tem o médico, tem o equipamento, tem a medicação, mas ela quer ir para o hospital. Então ela acha que está no pronto-socorro, que ela tem risco. Ela não tem risco, ela está sendo bem tratada lá. Logicamente, no hospital, ela vai ter mais conforto. Esse médico que tem que atender a porta, ele vai estar mais tranquilo, porque não tem um paciente passando mal também na responsabilidade dele. Então, ele força essa transferência. Mas a gente equipou os pronto-socorros. E agora, até o final do ano, nós vamos poder entregar para a cidade uma coisa que era um sonho quase que irrealizável, que é o Hospital Regional de Piracicaba. Né? A gente sempre foi contra o Hospital Municipal, porque o Hospital Municipal dá uma despesa muito grande para o município, porque Piracicaba é polo, Piracicaba é centro de região. Então a gente tem que usar o dinheiro do piracicabano para cuidar dos moradores das cidades vizinhas. Nesse projeto não. A gente constrói o hospital, entramos com o terreno, entramos com a construção. Equipamento, o Estado dá, e a manutenção, o custeio, o Estado dá. E é o que é justo. Essa população toda não pertence a Piracicaba, mas pertence ao Estado de São Paulo. Então o Estado é que vai pagar. Né? Então, você não imagina a minha satisfação, eu me sinto realmente com o dever cumprido. Por isso não sou candidato à sucessão do Barjas. Eu acho que ser vice do Barjas foi uma coisa realmente gratificante. Eu acho que esse governo vai ficar na história. Teve uma senhora que foi uma coisa muito engraçada, ela ligou para o Barjas e falou: Barjas, eu queria agradecer para você em nome da alma de Luciano Guidotti, porque agora a alma de Luciano Guidotti vai poder descansar em paz, porque o seu governo é que marcou a época. Né? Então, isso deixa a gente realmente muito feliz. Agora, estamos chegando nas eleições, a gente tem que tomar cuidado, né? Eleger o próximo candidato, tem vários aí. Então, cada um pense, quer dizer, quanto evoluiu, quer dizer, a gente quer que a cidade continue evoluindo, muito foi feito, mas ainda muito está para se fazer. Então é isso, cada um com a sua consciência, né? Escolha bem vereadores, escolha bem o candidato a prefeito e vice, porque depois não adianta chorar. Né? Não adianta falar, poxa, mas fulano, mas espera um pouquinho, quem escolheu? Né? A minha profissão, eu tenho o direito de ser médico. E vou ser médico sempre, né? Até eu morrer. A não ser que eu cometa um ato infracionário grave e que seja cassado o meu direito de exercer a medicina. O político não. Cada 4 anos o povo tem direito de colocar ou tirar todos. Né? E o povo não usa desse direito e depois reclama. Né? Então eu acho isso, pense muito bem e exerça o seu direito de voto com cidadania, com coragem, realmente votando naquelas pessoas que, de sã consciência, o senhor e a senhora acham que possa fazer o melhor para o Piracicaba. E este foi o programa Espaço Persona de hoje. Eu tive a honra, a satisfação e o privilégio de conversar com o Dr. Sérgio Pacheco, o médico que cuidou carinhosamente da minha saudosa vovó até os últimos minutos de vida dela. Nós ficamos por aqui e nos veremos no nosso próximo encontro. Até lá!